Usa-me, Senhor, como ouro puro, purifica-me, pois eu quero ser como tu, meu coração deseja te adorar. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó Senhor. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó meu mestre, pronto pra te servir. Purifica-me. Purifica-me, Limpa-me, Senhor. limpa-me, Senhor, dos meus pecados. Purifica-me, pois eu quero ser como tu, meu coração deseja te adorar. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó Senhor. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó meu mestre, pronto pra te servir. Pronto para te servir. Pronto pra te servir. Pronto para te servir. Pronto pra te servir. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, aqui nesse momento, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação da nossa vida de fé com uma corrida. E essa comparação que ele faz, ela é muito comum nas suas cartas. A gente pode ver que em 6 cartas, em 6 momentos diferentes, Paulo faz essa comparação de forma bastante explícita, literalmente, que a nossa vida de fé, que a nossa caminhada com Deus é como uma corrida. E também há, além desses 6 momentos, outros em que ele dá a entender que a nossa vida de fé é como uma competição, como um jogo, sempre no sentido de nos encorajar a prosseguir, apesar das circunstâncias, com a esperança do alvo que queremos alcançar. Então, em alguns momentos, ele vai usar a palavra alvo, em outros ele vai falar que é a esperança, outros ele vai falar que é a coroa, e assim por diante.
Então, Atos 20, 1 Coríntios 9, que nós lemos hoje, Gálatas 5, 7, em Filipenses 3, 2 Timóteo 4, Hebreus 12, são os 6 momentos em que Paulo faz essa comparação literal entre a nossa vida de fé e a corrida. Em todos esses 6 momentos que ele usa essa comparação, ele está tratando de alguma dificuldade aí que a gente enfrenta na nossa vida de fé. Então, ele está dizendo que, apesar dessas dificuldades, a gente precisa continuar correndo essa corrida, porque é como se nós estivéssemos correndo uma corrida. E a gente não deve desistir, mas prosseguir, porque há um alvo, porque há um prêmio, porque há uma esperança que nos é prometida, há uma recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. Especialmente nesse trecho que nós lemos hoje, ele está inserido numa questão que Paulo está tratando em 3 capítulos de 1 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10. Então, nós lemos o capítulo 9, mas para nós entendermos o que está acontecendo aqui, entendermos por que Paulo diz o que ele diz, a gente precisa ler os capítulos 8, 9 e 10. E qual é, então, a questão principal que ele está tratando nesses 3 capítulos? É a discussão que estava acontecendo por causa da comida que era sacrificada aos ídolos. Então, na época, havia todo um ritual nos templos pagãos, uma comida era oferecida a deuses pagãos, havia ali uma festa, todo um ritual. Depois que essa cerimônia acabava, aquela comida era consumida pelo sacerdote pagão e pelas pessoas, pelos homens que estavam ali envolvidos, toda aquela cerimônia e naquela festa. E aí, uma parte daquela comida e a comida que sobrava, ela era vendida no mercado mesmo, popular. Então, a discussão que estava acontecendo ali em Corinto era que alguns cristãos estavam questionando essa comida aí que foi sacrificada na cerimônia aí pagã. A gente pode comer ou não pode? A gente que é cristão, a gente pode comer ou não pode? Então, tinha essa discussão. Alguns diziam, não pode comer, porque foi sacrificado a ídolos. Outros diziam, não, mas eles que sacrificaram, não fui eu que sacrifiquei, não tem nada a ver, comida é comida, eu vou comer essa carne, não tem problema. Então, eu estava vendo essa discussão, e aí nesses capítulos 8, 9 e 10, Paulo vai tratar dessa questão. Qual é a solução que Paulo dá para esse impasse? Pode comer ou não pode comer? Ele vai dizer o quê? Gente, se a gente ficar discutindo aqui o que está certo, o que está errado, se pode comer, se não pode comer, quem tem a razão, quem não tem, esse conhecimento só vai nos ensoberbecer, porque o conhecimento só traz orgulho. E aí a gente fica querendo saber quem que está certo, quem que está errado. Não, pessoal, vamos resolver isso através do amor. E é aí que nesses 3 capítulos vão aparecer aqueles famosos versículos que a gente costuma ouvir por aí. Por exemplo, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Versículo 13 do capítulo 8. Outro, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Esse muita gente conhece. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Versículos 23 e 24, capítulo 10, Paulo fala essa frase também aqui nesse contexto. E outro famoso, versículo 31 do capítulo 10. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é assim que ele vai aí concluir esse discurso. Não é questão de se pode comer, não pode comer, se está certo ou não. Mas se o fato de eu comer está te incomodando, meu irmão querido e amado, se eu comer essa carne está te incomodando e eu não quero que isso te incomode porque eu te amo, então eu não vou mais comer carne nunca mais. Olha só a atitude madura do apóstolo Paulo. A capacidade de ele sacrificar um direito que ele tem. Porque ele diz, eu sou livre, eu posso comer dessa carne. Mas eu escolho não comer. Por quê? Para não fazer o meu irmão pecar. Por amor ao meu próximo. E é interessante porque daí ele vai falar, bem diretamente vai tratar dessa questão da comida sacrificada a ídolos, no capítulo 8. E aí depois no capítulo 10 ele retoma essa questão com todas as letras e conclui dessa forma que a gente leu aqui. O que você fizer, comer, beber, tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. No capítulo 9, no meio aí da coisa, parece que o Paulo foge um pouco desse assunto. Mas se a gente observar bem, não é que ele muda o assunto, mas ele aprofunda
essa discussão a respeito da liberdade que a gente tem e que a gente escolhe sacrificar por amor ao próximo. Então, no capítulo 8, ele vai fazendo essa discussão. Mas se o que você está fazendo, independente de quem está certo ou está errado, se você comer carne está fazendo o seu irmão ficar escandalizado, ele está chateado com isso, então não come carne, vamos pensar no irmão. E aí ele termina o capítulo 8, daí no capítulo 9 ele vai entrar e vai dizer, eu também sou livre, é Paulo dizendo a respeito de si mesmo. Eu sou apóstolo, vocês são frutos do meu ministério, do meu apostolado. Eu posso também desfrutar e reivindicar todos os meus direitos como apóstolo de Cristo, como alguém que prega o Evangelho, mas eu decidi não fazer isso por amor a Cristo, por amor a vocês. Então, essa reflexão mais profunda que Paulo faz no capítulo 9, entre o capítulo 8 e o capítulo 10, é como um questionamento que ele nos faz. O quanto você está disposto a sacrificar por amor ao seu próximo? E aí no capítulo 10, então, ele retoma essa questão da carne, da comida sacrificada. E termina, então, esse assunto. E aí, a partir do capítulo 11, ele vai falar de outra coisa aí. Muito bem, o que faz esse sacrifício de Paulo ser relevante, ter autoridade, nos desafiar e valer a pena, é porque ele de fato ele é detentor, portador de todo o direito de comer o que ele quiser, de falar o que ele quiser, de exigir sustento pelo seu ministério, mas ele abre mão, ele renuncia, ele sacrifica esse direito. Então, por exemplo, tem mulheres que não gostam de chocolate. Tem, né? Acho que tem. E ela, para essa mulher que não gosta de chocolate, você oferece chocolate, ela fala, não quero. Para ela, aquilo não é um sacrifício, porque ela não tem nada com chocolate. Ela não gosta de chocolate. Agora, existem outras mulheres que amam chocolate, que são viciadas em chocolates, que são chocólatras, principalmente em um determinado período do mês. E para essa mulher, quando você oferece um chocolate, essa mulher decide fazer uma dieta, quando ela diz, não quero, isso é um sacrifício. É um verdadeiro sacrifício. Porque ela pode comer o chocolate. Ela ama comer o chocolate. Mas ela está decidindo abrir mão de todo o seu direito de comer aquele chocolate por amor à sua dieta. Né? Então, você só pode dizer que você está sacrificando algo do qual você é detentor. Você só pode sacrificar aquilo que você possui. Então, vamos caminhar um pouco mais nessa reflexão. Isso significa que a medida do que eu possuo é a medida da minha responsabilidade, porque é a capacidade de eu sacrificar. Porque eu só posso sacrificar o que eu tenho. E essa questão do sacrifício é uma característica fundamental do amor, dessa corrida que nós corremos. Paulo fala, nos versículos 24 e 25 que nós lemos hoje, no capítulo 9, que até um corredor de uma corrida normal, de um esporte, ele vai fazer sacrifícios, ele vai treinar e ele vai perseverar na sua corrida pensando no prêmio que ele vai ganhar, que na época ele fala aqui que é uma coroa perecível. Por que coroa perecível? Porque o prêmio da corrida era uma coroa feita de folhas. Então ele está dizendo, até essa coroa, cujas folhas vão secar e depois não vai servir para mais nada, ela vale o sacrifício do treino, do esforço, da corrida. Então Paulo vai dizer, quanto mais nós que estamos correndo essa corrida da fé, para receber uma coroa não igual a essa, feita de folhas, que é perecível, mas uma coroa que é eterna, é a coroa da vida. Então ele está dizendo, muito mais nós precisaríamos estar dispostos a nos sacrificar, a nos disciplinar e a prosseguir, apesar de todas as dificuldades, e ainda que as circunstâncias sejam contrárias a essa nossa corrida. Então, nós podemos dizer que o desempenho de um corredor que corre pelo Evangelho, que corre essa corrida de fé, o desempenho desse corredor pode ser medido pelo tamanho do sacrifício que ele faz.
Um pastor disse numa conferência que eu participei que a fé de um cristão, ela não é medida pelas bênçãos que ele possui. A fé de um cristão é medida pelas bênçãos que ele é capaz de compartilhar. Eu vou repetir. A fé de um cristão não é medida pelas bênçãos que ele possui. Às vezes a gente pensa, pô, Deus está comigo, olha a minha circunstância, olha as minhas contas, olha a minha família, está tudo bem, Deus está do meu lado. Ele diz, não é através das bênçãos que você possui que Deus mede a nossa fé, mas é das bênçãos que você é capaz de distribuir, de compartilhar, de sacrificar. É a partir daí que a gente pode ver se de fato Deus está presente na sua vida, se você é alguém que está cheio do Espírito Santo, caminhando em obediência como um verdadeiro discípulo de Cristo. Isso significa que quanto mais bênçãos nós tivermos recebido, maior é a nossa capacidade de sacrificar, de compartilhar, de dividir e de dar. Então, o tamanho das bênçãos que a gente recebeu é o tamanho da nossa responsabilidade. É o mesmo princípio da parábola dos talentos. Pensando em Paulo, se essa corrida que ele diz que está correndo fosse uma corrida automobilística, o Paulo ele teria saído na pole position. Porque quando você estuda todo o background de Paulo, você vê como a história dele, a ascendência dele, a família onde ele nasceu, a educação que ele teve, as culturas com as quais ele teve contato, toda a instrução e experiência religiosa que ele teve. Que bagagem! Que bagagem! Então, nessa corrida, a gente vê que Paulo está em vantagem. E ele tem mais condições de alcançar mais pessoas e de concluir com mais êxito essa prova, porque ele recebeu mais, ele saiu em vantagem, ele largou na pole position. É verdade que em Filipenses 3, quando ele vai dizer sobre a preciosidade, o valor de Cristo, ele vai dizer assim, olha, diante da grandeza de Cristo, toda essa minha bagagem eu considero como esterco. Não vale nada. É verdade, ele diz isso. Porque isso é verdade. Diante de Cristo, a gente descobre que nada pode me salvar. Em nada eu posso me apoiar e confiar, a não ser nele mesmo, a pessoa de Cristo. Porque ele é a resposta, ele é a salvação. Então, se antes eu confiava em qualquer bênção que seja na minha família, no meu dinheiro, na minha formação, em mim mesmo, nos meus relacionamentos, quando eu encontro Cristo, eu descubro que nada disso se compara à cruz, ao seu amor, ao seu caráter, que é perfeito, que é eterno, que é imutável. Mas se você estuda a vida de Paulo, você descobre que, embora ele tenha deixado, a partir do encontro com Cristo, deixado de confiar em toda a sua bagagem para confiar apenas em Cristo, isso aqui que ele havia recebido do próprio Deus, porque tudo o que ele é e recebeu, ele confessa que foi Deus que deu, eu sou o que sou, por causa de Cristo. Isso aqui não é desprezado. Isso aqui não é inutilizado. Isso aqui não é ignorado. Não, muito pelo contrário. Por causa da formação intelectual, da educação, experiência, instrução religiosa que Paulo teve, é que ele pode redigir uma carta como Romanos. E ele pode colocar a graça e a lei frente a frente e trazer todos os argumentos referentes a isso e explicar a cruz diante desses dois cenários da graça e da lei por causa de toda a bagagem que Deus mesmo havia lhe dado. Quando você estuda Atos, a partir do capítulo 21, você vê que Paulo, por ser quem ele era, por ter sido cidadão romano, por ter tido contato com as culturas e as línguas que ele teve, ele tem a oportunidade de compartilhar o evangelho com autoridades romanas, coisa que dificilmente algum outro cristão teria a chance de fazer naquele momento do Império Romano, da perseguição da igreja primitiva e assim por diante. Mas Paulo teve essa oportunidade. Por causa da sua bagagem. Por causa de tudo aquilo que ele havia recebido de Deus.
Então a gente vê na vida de Paulo que sim, ele deixa de confiar. Cristo é a supremacia, Cristo é a grandeza, Cristo é incomparável, é o tesouro escondido em vasos de barro. Mas ele entende que toda aquela sua bagagem, a sua formação, a sua história, suas capacidades e talentos são graça sobre graça que Deus havia lhe dado. E agora ele vai usar isso aqui tudo para servir a esse mesmo Deus que lhe confiou essa responsabilidade. E ele vai sacrificar. E ele vai devolver para Deus, porque não era dele. Tem um livro chamado Fora de Série, de Malcolm Gladwell, Outliers. Ele trata aqui das grandes figuras aí da humanidade. Então, ele vai fazer uma pesquisa da vida de algumas figuras notórias, desde grandes jogadores de hóquei, aí ele vai falar de Mozart, vai falar do Bill Gates e de grandes outros homens que marcaram a história da humanidade. Eu vou ler um trecho do livro. Ele diz assim: seria muita pretensão da parte de fulano, ciclano, aí ele vai citar vários nomes, né? Ou de qualquer outro outlier, baixar o olhar de sua posição elevada e dizer com sinceridade: fiz tudo isso sozinho. Eles são produtos da história, da comunidade, das oportunidades e dos legados. Seu sucesso não é excepcional nem misterioso. Baseia-se numa rede de vantagens e heranças, algumas merecidas, outras não. Algumas conquistadas, outras obtidas por pura sorte. Todas, porém, cruciais para torná-los o que são. Então, o autor defende que esses grandes destaques que marcaram a história da humanidade tiveram, em algum momento da sua vida, essa vantagem. Eles receberam algo, que aqui o autor vai dizer que é do acaso, da comunidade, da família e assim por diante. Mas a tese que ele defende nesse livro é que ninguém obtém sucesso por si só. Não, ele não despreza a capacidade e o brilhantismo particular de cada uma dessas figuras. Mas é que a capacidade pessoal, por si só, essa é a tese do livro, não determina o sucesso de uma pessoa. Em algum momento, um encontro, uma circunstância, ou a cosmovisão dele, todo o parâmetro de valores debaixo dos quais ele foi criado na sua família ou no ambiente onde ele cresceu, tudo isso certamente vai contribuir para o seu sucesso, somando, lógico, a sua capacidade pessoal. E nós, como cristãos, quais são essas circunstâncias externas que eu gostaria de chamar aqui de bênção sobre bênção, que Deus nos deu, que Ele tem nos dado? Porque isso certamente vai somar e contribuir para o sucesso nessa corrida de fé que nós estamos correndo. Na verdade, todas essas bênçãos sobre bênçãos, elas precisam ser seriamente observadas, analisadas e agradecidas ao Senhor. Não há nenhum de nós que está aqui que tenha o direito de reclamar para Deus. Mas todos nós, sem exceção, temos muito, muito o que agradecer a Ele. Talvez até mesmo pelas dificuldades e tragédias pelas quais nós passamos. Porque até mesmo elas foram lições que formaram o nosso caráter e nos permitiram ser mais fortes, mais confiantes ou mais dependentes dele mesmo. Agora, a grande questão é: o que nós vamos fazer com todas essas bênçãos que Deus nos deu? Porque a medida da bênção é a medida da nossa responsabilidade. Porque aquilo que nós recebemos é justamente o que nós podemos sacrificar e entregar para Deus. Nós precisamos urgentemente voltar a olhar para Ele e agradecer e entender que tudo é dele, porque foi Ele que nos deu. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, me dá Isaque, o Abraão tem que dar.
Ele tem que dar. Por quê? Não é dele. Quem foi que deu Isaac para Abraão? Foi Deus. É assim que funciona, com todas essas bênçãos sobre bênçãos que Deus nos deu. Ele nos dá, Ele nos confia a nós na função de mordomos, não proprietários. Nós administramos, nós cuidamos, nós damos o nosso melhor e nós devolvemos para Ele. Porque é dele. Tudo é dele. E o que esse sacrifício vai gerar? Vida. Porque amor gera vida. Foi assim que Ele nos amou. É o que o apóstolo João nos fala em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mas o quanto eu preciso dar? O quanto eu recebi. Você quer dizer tudo? Sim. E a gente acha que quando a gente dá, quando a gente divide, quando a gente compartilha, a gente está perdendo, não é mesmo? Mas se a gente sabe que a gente não é detentor, proprietário daquilo, não existe essa sensação de perda. Porque não é meu. Porque eu só estou devolvendo aquilo que Ele me deu. E é essa postura que nos faz verdadeiramente livres, como o apóstolo Paulo confessou. Eu sou livre. Eu sou livre. Por isso eu posso me sacrificar, por isso eu posso ser escravo de Cristo, por isso eu posso ser judeu para com os judeus, posso também estar debaixo da lei como os que estão debaixo da lei, posso ser fraco como os que estão fracos, para ganhar todos a Cristo. Eu posso dar tudo. E à medida que a gente vai dando e vai sacrificando e vai devolvendo a Deus, a gente vai descobrindo que a matemática dele é diferente da nossa. A matemática dele é louca, porque a sabedoria dele é loucura para esse mundo. E a gente acha que conforme a gente vai dando, a gente vai perdendo, mas quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Funciona. Aí nos versículos 26 e 27, Paulo vai falar que ele esmurra o seu corpo, para que depois de ter ganhado muitos, ele mesmo não se perca. Por que ele precisa esmurrar o seu próprio corpo? Ele está falando de domínio próprio, ele está falando de disciplina, ele está falando de humildade, porque toda aquela bagagem que ele recebeu, que Deus lhe deu, e que quando ele coloca, devolve para Deus, coloca aos pés da cruz novamente, Deus usa aquilo de maneira poderosa para alcançar e fazer milagres que o homem não pode fazer e nem imaginar. Ele descobre nessa caminhada, nessa corrida, que toda essa bagagem não garante a vitória. Largar na pole position não garante que você vai ganhar a corrida. Não garante. Então, por isso que você precisa lutar contra o seu orgulho. E dia após dia, se humilhar na presença de Deus. E agradecer nada mais é do que reconhecer que tudo vem dele. Isso nos mantém humildes. Isso nos mantém livres de nós mesmos e das coisas que não podem nos salvar. Então, ele vai terminar o capítulo 9, iniciar o capítulo 10, dizendo, então eu esmurro meu corpo, eu preciso fazer isso, porque a minha pole position não garante a minha vitória na corrida. E aí ele vai lembrar aqui do povo de Israel, que também recebeu bênção sobre bênção. O povo de Israel, aquele que foi liberto do Egito, que viu a mão poderosa de Deus agindo através de todos aqueles sinais, que viu a coluna de nuvem e de fogo guiando, aquecendo e trazendo sombra a eles naquele deserto. É o povo de Israel que comeu maná que caía do céu, que bebeu água que jorrava da rocha. Esse povo de Israel, que Paulo dizia, eu não quero ser que nem eles. É um povo que recebeu bênção sobre bênção, mas esqueceu daquele que havia lhe dado todas essas bênçãos sobre bênçãos. E os seus corações se desviaram, se endureceram. E eles escolheram adorar deuses feitos pelas suas próprias mãos. E eles não conseguiram deixar de servir ao seu próprio estômago, à sua carnalidade. Eles acharam que todas aquelas bênçãos eram privilégio e mérito seu.
eles se desviaram. E a palavra diz que todos eles, os seus corpos, foram espalhados no deserto. E a não ser Josué e Caleb, todo esse povo não pôde receber a promessa da terra prometida. Eles largaram na pole position. Que bênção, que provisão maior do que você ser alimentado do maná que cai do céu, beber da água que sai da rocha, ser guiado pela coluna de nuvem e fogo. Mas toda essa bagagem, todas essas bênçãos não são garantia de que a gente vai vencer a corrida. Elas, na verdade, são a nossa responsabilidade. É a medida que nós precisamos sacrificar e devolver a Deus. É como Esther, agora eleita rainha, e o seu tio Mordecai procura ela e diz: Esther, você precisa fazer alguma coisa, porque o seu povo está prestes a ser aniquilado. E a Esther, na posição de rainha, vai dizer: tio, mas eu não sei, porque o rei faz tempo que ele não me chama, você sabe como funciona, como são as regras. Se eu chegar lá sem ser chamada e ele não gostar, eu posso perder a vida. E o que Mordecai lhe diz? Esther, presta atenção. Olha para as bênçãos sobre bênçãos que você recebeu. Quem você acha que te colocou nessa posição que você está? Quem te deu? Você acha que você conquistou por mérito próprio? Quem sabe não foi com um propósito, o de salvar o povo, é que você não recebeu essa bênção. Está na hora de devolver para ele mesmo, aquele que te deu, como forma de sacrifício, como prova de amor. Vamos olhar para nossas próprias vidas. Nós também somos fruto de uma rede de vantagens e heranças que nos tornaram o que somos e que nos deram o que temos. Mas do que você está falando? Do quanto você está falando? Porque eu não estou na posição tão avantajada como a de Esther, que era a rainha. Estou falando de tudo o que a gente recebeu. Que a medida é diferente para cada um de nós. Mas Deus não está falando de 10, 20 ou 30. Ele está falando de tudo. Se são 2 as moedas que você tem para sobreviver, são essas que Deus está nos ensinando a lhe devolver, a entregar como sacrifício, para produzir vida. Todas essas figuras notórias que esse livro Fora de Série trata, eles aproveitaram, eles entenderam toda aquela bagagem que eles haviam recebido, toda aquela graça que eles haviam recebido como responsabilidade. E eles vão aplicar, eles vão fazer valer toda aquela bagagem que eles receberam, que alguns deles vão dizer que foi por sorte, para produzir riquezas, para contribuir com a humanidade. E nós, essas bênçãos que nós recebemos, nós estamos tratando delas num nível muito mais determinante para a humanidade. Que não está no nível da tecnologia ou da modernidade, mas que vai além, que fala de eternidade. Então, todas essas bênçãos sobre bênçãos que nós recebemos nos fazem responsáveis agora. E essa é a medida que nós precisamos entregar de volta para Deus como sacrifício. E é esse sacrifício que vai gerar vida, que vai abençoar. Se acreditamos que tudo o que temos foi Deus que nos deu, então acreditamos que tudo é dele. Portanto, não podemos nos apossar de nada. E a forma mais segura de as bênçãos que Deus me deu não me dominarem é eu distribuir. Porque quanto mais eu seguro, mais eu retenho, mais eu acumulo, mais difícil é me libertar daquilo. Mas quanto mais eu dou, mais eu compartilho, mais eu sacrifico, mais eu devolvo, mais livre eu sou. Isso significa, então, doar, dividir e sacrificar com o próximo. O quê? Quanto? À medida
que eu recebi, porque eu recebi. Não é meu, é dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, para nos ensinar a olhar todas as bênçãos sobre bênçãos que Ele nos deu e reconhecer que foi Ele que nos deu. E agradecer. E que Ele aumente a nossa fé. Para que a gente se apegue jamais a essas bênçãos, mas somente a Ele, que é o abençoador e doador. E que a gente possa, então, sacrificar como prova de amor a Ele e ao nosso próximo. E que esse sacrifício gere muitas e muitas vidas para a sua glória. Vamos orar. Queria ter um minuto de oração para respondermos ao Senhor a palavra que Ele nos traz nessa manhã. E eu queria encerrar só lendo os versículos 32 a 36 de Lucas 6, que nos dá uma dica a respeito desse dar, desse sacrificar, desse compartilhar, doar, dividir. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Senhor, obrigada por todas as bênçãos sobre bênçãos que o Senhor nos deu. Pela maior riqueza e tesouro, Cristo, habitando hoje dentro de cada um de nós, a recompensa, a segurança da vida eterna. E além dessa grande bênção, obrigada por todas as outras bênçãos sobre bênçãos que o Senhor tem nos dado. Tem misericórdia para nos fazer humildes diante da Tua presença e diante de tantas bênçãos. Tem misericórdia para nos fazer reconhecer e agradecer sempre. Porque tudo é seu, foi o Senhor quem nos deu. Tem misericórdia para nos ajudar a nos desapegarmos a todas essas bênçãos e aumentar nossa fé, para que possamos nos desapegar a todas essas bênçãos, te devolvendo em sacrifício, em amor e serviço ao nosso próximo. E que assim o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus.